Então, pessoal, eu sou o João Cassino, esse aqui é o grupo Gira à Esquerda. Para contextualizar vocês, esse grupo ele foi criado o ano passado, durante o processo de eleição setorial do Partido dos Trabalhadores para Ciência e Tecnologia, Tecnologia e TI, e nós conseguimos fazer uma grande mobilização de nível nacional, juntamos gente da região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e, acabada a eleição, nós resolvemos manter esse grupo unido para discutir as políticas, tanto de ciência e tecnologia, quanto de tecnologia da informação, para ajudar as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, sejam nossos parlamentares em todos os estados, nossos governadores, e também contribuir, na medida do possível, com a campanha do presidente Lula, a futura campanha que virá. Então, hoje a nossa programação está assim, nós vamos passar a palavra para o deputado Elvino Bongás, deputado federal do Rio Grande do Sul, que, inclusive, quando era deputado estadual, foi autor da primeira lei sobre software livre no Brasil. Aí a ideia é que ele faça uma saudação, fale aí uns 10, 15 minutos, fique o tempo à vontade. Aí depois a gente vai passar para o Celso Pancera, que foi também ministro da Ciência e Tecnologia, agora está lá como diretor de inovação na Prefeitura de Maricá. E aí a gente passa para Cíntia Alves, que é a nossa coordenadora do setorial de Ciência e Tecnologia do Paraná. São, então, essas 3 falas programadas. A partir daí, a gente abre para perguntas. O teto inicial é 8h30 da reunião. Então, eu imagino que dê para ir, para a gente conseguir ouvir umas 5 perguntas, mais o tempo de resposta, tá bom? Então, Elvino, muito obrigado por aceitar o nosso convite de falar para o nosso pessoal. E passo a palavra para você, então. Não, Cassino, eu quero te saudar todos vocês do coletivo. Eu acho que o PT viveu um momento riquíssimo, né, das suas setoriais, dos seus... É uma reoxigenação que o PT está sofrendo nesse momento. E uma das partes importantes foi a gente apostar nas setoriais do partido, e vocês participaram, digamos, dessa disputa, e mais do que isso, né, além de fazer o debate, ter a proposta, manter um coletivo, né, com o Giro à Esquerda presente, fazendo o debate e elaborando. Acho que isso é fundamental, e essa vida, de fato, que nós precisamos, e acredito que este foi um dos motivos, né, do nosso enfraquecimento do ponto de vista do partido, quando a gente não apostava em manutenção de coletivos, em aprofundamento teórico, em elaboração, em crítica permanente. A entrada nos governos, né, tanto do Lula e da Dilma, absorveram muitas pessoas no processo de governo, né, e a gente não manteve essa vivacidade do ponto de vista do debate, da pressão para que os nossos projetos efetivamente pudessem ser levados adiante. Então, acho que essa primeira referência que eu quero fazer aqui, como muito feliz em a gente poder estar vivendo esse momento e mantendo tantos militantes nessa área, né, com, enfim, essa disposição substantiva, né, do debate. Segundo lugar, desafiado, né, para estar com tantos companheiros e amigos aqui que a gente conhece, outros não conheço com tanta profundidade, ao Cláudio Dutra, que fez o contato com a gente, ao Panceira, que fomos colegas, né, lá no parlamento, fui nosso ministro no governo da Dilma, né, então vai trazer muitas informações para nós. É muito legal a gente estar com vocês e saudar todos do coletivo que estão participando. Terceiro lugar, a minha parte é mais pegar um pouquinho mais o tema dos alimentos, né, porque nós estamos no combate à fome, e o que a ciência e a tecnologia tem a ver com isso, né, mas antes disso dizer que o negacionismo, falando em ciência, né, ele está tão forte, tão presente em todas as áreas. Nós vivemos isso no negacionismo em relação à saúde. Hoje estamos de novo numa fase muito preocupante, né, a pandemia não está no fim, e eles não aprendem, não vão aprender, de tal ponto que agora estão negando a vacina para as crianças. Então, esse negacionismo, ele está tão presente que nega a ciência, mas, por outro lado, trabalha o Estado brasileiro para que a ciência e as tecnologias, elas não sejam
colocadas à disposição da soberania de um país. Acho que esse é o grande debate que nós precisamos fazer. Porque no momento em que nós estamos vivendo o negacionismo, segundo lugar, o abandono do ponto de vista de nação, de Estado brasileiro, e por isso tem cortes de recursos, os orçamentos os mais prejudicados, né, sempre são esses na área da educação, da ciência e da tecnologia, das pesquisas, né, que tem muito a ver com isso, mas, ao mesmo tempo, é permitir que os indivíduos ou as empresas privadas se apoderem do que foi produzido de forma pública para, com isso, aferirem lucros e distanciarem o conhecimento do conjunto da população. Porque quando a gente fala ciência e tecnologia, a palavra que vem diretamente para mim sempre é a ideia da soberania de um país. A soberania de um país, de uma nação, ela só existe, nação é povo. Se então há tua soberania, ao teu avanço tecnológico, e se esse tem apropriação coletiva na sociedade. Senão, não é soberania. Não é o trabalho, digamos assim, do aspecto solidário, que foi muito falado no texto, inclusive, que rodou aí, o aspecto solidário, eu colocaria junto ainda do aspecto solidário, ou seja, ter a horizontalidade, não a verticalidade, a horizontalidade da apropriação do conjunto da sociedade, e ao mesmo tempo que tenha, junto com a soberania, só vai ser soberano se for sustentável. E nós estamos hoje, cada vez mais, trabalhando a insustentabilidade, né? As tecnologias hoje, a apropriação que é feita, ela é agressiva ao meio ambiente, aí eu vou citar alguns dados específicos aqui, ela é insustentável frente à renda, ela é insustentável frente à nação, né? E ela é apropriada privadamente. Então, há um distanciamento cada vez mais, em todos os sentidos, das tecnologias. Aqui eu quero fazer referência ao negacionismo que está acontecendo. Todos nós falávamos hoje, né, da nova cepa, mas nós todos falávamos também do clima, né? O que acontece no país neste momento, o negacionismo climatológico, onde nós temos uma negação da influência, digamos, das matas da Amazônia, né, as queimadas, o uso de venenos, o projeto isso que não é sustentável de produção agrícola, que, na verdade, agride a natureza, mas trabalha tecnologias que são apropriadas para poucos, e por isso que eles estão com uma campanha tão ostensiva do agro é pop, agro é tudo, agro é tech, né? Que, na verdade, faz com que os próprios produtores não estejam alheios ao processo, dependam totalmente, desde a compra da semente, do insumo, isso tudo está controlado em algumas trades, a população não tem acesso, nós estamos, portanto, totalmente dependentes, não é sustentável, portanto, e, ao mesmo tempo, é a transferência de renda, de recursos que acontecem para quem tem o domínio dessa tecnologia. E os nossos centros de pesquisa, e agora tem um grande debate inclusive no próprio Embrapa, né, que é uma empresa brasileira que está sucateada, que está totalmente refém, né, que não tem mais disciplina, que não mais, e os técnicos e as pessoas que estão lá trabalhando, eles prestam serviços para esse processo concentrador para poucos, não para o Estado brasileiro. Então, acho que esse é o grande debate, que quando a gente fala em ciência e tecnologia, tem que pensar em soberania, tem que pensar em sustentabilidade nesse campo ambiental, econômico, social, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade, quando a gente trata aqui do que vem acontecendo no último período, quando nós estamos nos desfazendo das estruturas brasileiras que poderiam fazer com que a tecnologia fosse desenvolvida no Brasil, para que a gente pudesse ter uma forte industrialização brasileira e pensar, a partir daí, uma geração de empregos e uma emancipação, um empoderamento da sociedade. Nós, pelo contrário, estamos perdendo absolutamente tudo. E, nesse sentido, eu quero ouvir quero ouvir o Panceira, porque nós trabalhamos nos nossos governos, desde os nossos polos navais, aonde nós aqui, em vez de buscarmos
de outros países, vamos dizer assim, na área do petróleo, né? Tanto o pré-sal como todo o processo de exploração, o nosso polo naval, que gerou emprego, que deixou os nossos pesquisadores, que trabalhou nossa ciência, desenvolveu a nossa inteligência, os nossos estudiosos, deu possibilidade e, com isso, afirmou o país, né? E, com isso, como resultado, pôde ter, como a Petrobras forte, um controle e uma presença nos preços, que hoje, com o PPI e com a subserviência que nós temos ao petróleo em nível internacional, pelas grandes negociatas que foram feitas, nós estamos pagando a conta. Então, do ponto de vista da soberania da ciência, da sustentabilidade ambiental, econômica, social e do empoderamento de uma nação, para isso efetivamente ser apropriado, para mim é o grande debate que nós precisamos fazer. É um grande debate que nós precisamos fazer. A Cíntia é do Paraná, né? Nós denunciamos muitas vezes quando o governo, tanto o Temer como o Bolsonaro, agora venderam as nossas empresas de fertilizantes, as Fafens, né? Esses são exemplos concretos, porque isso tem a ver com a soberania, isso tem a ver com a nossa... Aqui é a Cíntia, aqui, ó. Apareceu. Tem a ver com a nossa pesquisa e tem a ver com a renda que nós estamos transferindo para fora do Brasil e que estão dando custos elevadíssimos para quem está produzindo. Alô? Estão ouvindo? Estamos te ouvindo bem, tem que ter o microfone aberto aí. Sim, estamos ouvindo. Isso, não, é que eu estava vendo que outra pessoa estava falando aqui, enquanto eu estava falando que eu estou concluindo meu raciocínio aqui. O que acontece? Se a gente não deixa de nós produzirmos, nós colocarmos a nossa pesquisa, a nossa estrutura, os nossos insumos que nós temos aqui, a nossa inteligência, nós vamos estar reféns e nós vamos estar importando. E importando, nós estamos exportando conhecimento, exportando matéria bruta, né? E depois nos submetendo à lógica de importação desses produtos onde se agregou renda, que nós não agregamos, e não temos o domínio do processo, né? Então, acho que isso, para mim, é gravíssimo do ponto de vista da produção, e isso faz com que a gente tenha, então, custos tão altos e, ao mesmo tempo, né, a distância, né, dos governos, das políticas públicas que estão sendo transferidas. Então, quando se fala na soberania de um país, eu imagino que a gente deva, nesse momento político, né, recolocar a reestatização, né, de todos esses processos que tem a ver com a nossa soberania. Porque se nós não tivermos as estruturas do Estado brasileiro, desde a Petrobras, aqui eu estou falando das fábricas de fertilizantes, ou nós pegamos em outras áreas, todas elas nas empresas que estão sendo privatizadas, nos Correios, das telecomunicações, enfim, todas as áreas aqui, nós vamos estar reféns, dependentes. E aí sim, nossa vida do povo vai continuar, né, cada vez mais distante, né, desse empoderamento que nós queremos fazer. Então, eu acho que, politicamente, nós tivemos, com o retorno do presidente Lula, se apresenta uma grande possibilidade de retomada, e eu acho que essa parte é fundamental, que a gente vá no máximo do debate, né, no processo de reestatização, de investimentos, recursos alocados para essas áreas. Essa é uma disputa permanente que nós temos que fazer, para que a gente possa ter, no Brasil, que tem essa grande riqueza do seu povo, né, de estrutura de natureza, de matéria-prima, né, disponível para que a gente possa ter o domínio no país, né, que nós tanto sonhamos. Eu acho que essa é a nossa grande tarefa, essa é uma possibilidade concreta, real, né, que nós precisamos ter este ano. O que o bolsonarismo, o que a direita fez, e o negacionismo está presente, é a destruição completa, né, do Estado brasileiro, e inclusive a destruição dos sonhos, das pessoas poderem, né, imaginar que seja possível, né, a gente conseguir retomar esse processo. Eu sou uma pessoa muito, digamos assim, esperançoso, pé no chão, realista, né, que seja possível a gente mudar este jogo neste momento. Mas, para isso, nós temos que construir politicamente, né, espaços além do PT, né, e acho que o PT, tendo seus núcleos, construindo suas federações, que é o nosso desejo, junto com partidos
de esquerda, né, que a gente possa retomar, junto com novos movimentos que surgem, junto com a pressão social popular que nós precisamos incidir e que no último período está retomando muito aquém do que nós desejamos, mas ela está sendo retomada. Eu acho que é a possibilidade da gente retomar um Brasil para voltar a ter essa sua soberania. Porque, para mim, ciência e tecnologia, e eu concluo com isso, ela só tem sentido, né? Ela só vai funcionar se a gente estiver pensando como nação, como apropriação descentralizada, né? Empoderamento popular, e para isso precisa de recursos, e para ter recursos precisa de decisões políticas, né? E decisões políticas, obviamente, o afastamento da presidenta Dilma, né? E a prisão do Lula e a destruição da esquerda, né? Que eles queriam fazer, porque eles diziam, né? As 3 coisas que eles queriam fazer conosco: era tirar a presidenta Dilma, era prender o Lula e era exterminar com essa raça. E quando diziam exterminar com essa raça, era exatamente tirar das pessoas a possibilidade de imaginarem um Brasil soberano, respeitado, e só será soberano e respeitado se ele puder ter o seu desenvolvimento e a sua apropriação, indo na ponta da tecnologia, da ciência, mas empoderada e apropriada pelo conjunto da população, sem a transferência concentrada, como ela é hoje, na mão de poucos, e isso, obviamente, vai gerar custos tão altos dessa tecnologia para a sociedade e, obviamente, o empobrecimento. Então, eu quero parabenizar mais uma vez vocês. Estamos entrando num ano decisivo, né? Esse aí vai ser a marca. O mundo inteiro vai olhar para o Brasil este ano para esperar o resultado da eleição, nessa esperança de que, junto com esse processo, a gente consiga vencer a eleição, mas, nesse caso, não basta vencer a eleição. Nós temos que ter condições de implementar um projeto que realmente democratize, radicalize, né, o empoderamento popular e, para isso, a apropriação, né, da tecnologia, da ciência, de forma sustentável, solidária, né, e disputando, né, com o mundo na parte tecnológica, que é a grande disputa mundial que está posta hoje. Abraços a todos vocês, estamos juntos aí para aprender. Obrigado, Elvino. Então, espero que você possa ficar para o debate aí daqui a pouquinho, que o pessoal vai fazer as perguntas, conversar. Se você puder ficar, eu te agradeço muito. Não, eu quero ficar assim porque eu quero ouvir vocês. Tá legal. Então, agora eu passo a palavra para o nosso ministro Celso Pancera, que hoje é diretor de inovação lá na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Cassino, obrigado pelo convite. Todo o pessoal do coletivo Gira à Esquerda, prazer estar aqui nessa sala, ouvindo esse parlamentar gaúcho, infelizmente colorado, mas muito combativo, né? Que eu convivi lá na Câmara por um período. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. E saudar a Ana Maria, né? Nossa querida colega de estudantil dos anos 80. Saudar todos e todas que estão aqui no coletivo. Eu vou tentar compartilhar aqui uma apresentação, vou ver se eu consigo, porque eu nunca trabalhei com esse. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, estamos vendo. Tá. Vamos ver se eu consigo passar. Ah, tá, beleza. Pois bem, eu nunca fiz um debate, eu vim focado em combate à fome, ciência e tecnologia. A gente sempre fala como um dos assuntos, né? Mas eu fui buscar algumas informações. Então, eu primeiro vou falar algumas coisas mais gerais, depois me ater um pouquinho em algumas experiências que nós estamos implementando lá em Maricá, que tem o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma autarquia municipal do qual eu sou diretor-presidente, e estamos fazendo alguns experimentos lá para mudar a base econômica da cidade, né? Pois bem, uma das coisas que eu lembrei ao preparar esse debate foi essa questão que, no debate que eu levantei junto com a Fiocruz, a importância entre 1730 e 1840, a mudança, a melhoria dos padrões nutricionais na Europa e nos Estados Unidos, né, foram determinantes para uma redução drástica, né, na mortalidade humana, né, e um aumento da expectativa de vida da humanidade nesse período, né. Depois vieram questões ambientais, em particular a questão da oferta da água e esgoto, né, a ambientação melhor das cidades,
europeias, dos Estados Unidos e de outros lugares. E só depois da Segunda Guerra Mundial é que, de fato, a ciência e tecnologia se preocupou de uma forma intensa com produção de remédios, né? E aí que você teve uma alteração no padrão da qualidade de vida, do tempo de vida do ser humano, né? Foi a partir da Segunda Guerra Mundial. E esse quadro aqui eu acho bastante interessante, que vocês podem ver que essa queda drástica que teve de 1750 até 1850, né? Canseira, você não está passando as lâminas. Não passou para vocês? Não está passando. É bom você colocar no modo de exposição, no modo de apresentação, também para ficar... E agora mudou? Agora sim. Tá. Eu vou deixar desse jeito, que eu acho que é melhor para falar com vocês. Então, eu queria, voltando aqui a esse gráfico, né? Esse gráfico ele dá uma dimensão da queda das taxas de mortalidade na Europa e nos Estados Unidos. E vejam vocês como a questão da produção de alimentos foi fundamental, né? É nesse período que vai dos anos 1700 aos anos 1800, né? E a medicina só entrou forte na redução da mortalidade já no século XX, né? Quando se tornou um dos eixos principais da ciência e tecnologia, né? Inovação é uma coisa mais recente. Mas vejam, então, como estamos debatendo aqui a importância da produção de alimentos, né? Eu achei esse gráfico muito pertinente para nosso bate-papo. Depois, eu fui dar uma olhada numa publicação da Academia Brasileira de Ciências. Eles publicaram um texto bem consistente em 2019. Né? Nós temos lá, Ana Maria, o Marcos Cortesão, que é hoje um dos, vamos dizer assim, dos grandes CEOs, né, da Academia Brasileira de Ciências. E eles levantam algumas questões interessantes sobre a questão da produtividade e segurança da produção agrícola, né, que é aperfeiçoar programas de melhoramento genético com tecnologias e marcadores e mapas moleculares, né, incorporar técnicas contemporâneas de melhoramento molecular e biotecnologia, como edição gênica, biologia sintética e novas tecnologias de melhoramento, né, com práticas agrícolas, incluindo a domesticação de espécies silvestres. E, por fim, né, a questão importante, aprofundar os estudos sobre a interação entre plantas e micro-organismos, em especial aqueles de utilidade para a agricultura, como os que promovem fixação de nitrogênio no solo. A fixação de nitrogênio no solo foi uma das grandes descobertas da cientista Johanna Duberheim, aqui na UFR, na Rural do Rio de Janeiro, né, para o salto da produção agrícola brasileira, especialmente a soja, né? E eles trabalham com essa questão do controle dos patógenos, né, e produção de enzimas. Então, esses três eixos, eles trabalham como fundamental para uma melhoria na produção de alimentos no Brasil, do ponto de vista agrícola. Do ponto de vista pecuário, eles levantam, eu sintetizei aí, 5 eixos que eles trabalham, né, a Academia Brasileira de Ciências, que acho fundamental o Brasil trabalhar, né? Incorporar na coleta de informações sobre a atividade agropecuária brasileira, informações sobre o zoneamento da produção e a caracterização genética e fenotípica de animais domésticos disponíveis, né? Levantar, caracterizar e aferir a prevalência de doenças infecciosas nas diferentes espécies de animais domésticos. Isso é uma questão muito forte para quem vive no oeste de Santa Catarina, minha família é de lá e do Alto Uruguai gaúcho, né? O problema que as empresas de produção de animais, de alimentos a partir de animais, né? Como elas controlam e têm programas de controle de animais domésticos, né? Uma coisa muito, muito forte isso, né? Tem aí eles abordam diversos temas importantes. Eu acho que estabelecer estratégias específicas para gerar conhecimento que dê suporte às atividades de bovinocultura, vinocultura, suinocultura, caprinocultura e ovinocultura, né? E promover a interação entre as instituições geradoras de conhecimento e o setor produtivo, de modo que as pesquisas se transformem de fato em inovações que beneficiem a pecuária nacional. Então, isso aqui quem fala é um estudo da Academia Brasileira de Ciências. Boa parte dessa questão, sob certo aspecto, foram abordados pelas estratégias nacionais de ciência e tecnologia
dos governos do Lula e da Dilma. Né? Eu assisti o debate na semana passada com o Sérgio Rezende, e ele fala um pouquinho da questão, bastante da questão do financiamento da ciência no Brasil, por isso eu não estou abordando aqui, mas essas questões que a Academia Brasileira de Ciências aborda, né, eles também abordam na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu ajudei a construir a Estratégia Nacional, a ENCT, entre 2015 e 2016, foi publicada em 2017, né, depois do golpe, né, mas eu ajudei a construir a estratégia, aquela estratégia que é a que estaria valendo hoje, mas que o MCTI, obviamente, não está colocando em prática. Então, isso aqui é que fala a Academia Brasileira de Ciências, né? Analisando o potencial da Academia Brasileira, de que forma que ela pode ajudar na produção, tanto pecuária quanto agrícola, né, para o Brasil. Depois, eu vou buscar algumas questões mais do ponto de vista da inovação, né? E aí, para abordar a questão da importância do papel do Estado no financiamento da ciência e tecnologia, né, como estratégica, né, para a saída da crise mundial. A gente vê como, vocês viram as informações que o Sérgio Rezende passou na semana passada, né, em como a China deu um salto nos últimos 30 anos a partir de investimento pesado na questão da ciência. Mas veja o que diz o Keynes, né? O importante para o governo não é fazer coisas que os indivíduos já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou pior, mas fazer aquelas coisas que no momento não são feitas de forma alguma. Né? Então, isso, ciência básica, é fundamental que os governos entrem financiando. Não é o que está acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil. E a Mariana Mazzucato, né, economista italiana, que fez estudo do desenvolvimento da ciência e tecnologia brasileira nos governos do Lula e da Dilma, né, ela tem bastante elaboração nessa área, mas o que ela fala? O Estado tem sido atacado e crescentemente desmontado por meio de imagens de seu caráter burocrático, paralisante e pesadão. Embora a inovação não seja o papel principal do Estado, mostrar seu caráter potencialmente inovador e dinâmico talvez seja a maneira mais eficiente de defender sua existência e tamanho, de maneira proativa. Então, o que ela fala? Né? Que a inovação, embora não seja, né, uma tarefa fundamental do Estado, das principais, mas o Estado é que permite a inovação. E ela cita, né, no determinado momento do livro, né, todas as tecnologias que tornaram o iPhone de Jobs tão inteligente foram financiadas pelo governo. Né? Aí você coloca aí GPS, internet, telas sensíveis, todas foram inovações financiadas por governos, né, e dentro das academias, e o Jobs um dia pegou, né, em um momento, aglutinou isso tudo num único aparelho, criou, né? O iPhone mudou a forma da humanidade se comunicar e está mudando a forma da humanidade se relacionar. E trouxe um novo ciclo de desenvolvimento para o capitalismo mundial. Né? Mas tudo que transformou, que permitiu ao Jobs criar o iPhone, foi a partir de pesquisa básica financiada por diversos governos. Né? Depois, eu acho importante passar, Cassino, pela Lei 13.243 de 2016, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa lei foi importante, ela foi discutida no Parlamento, na Academia, durante 5 anos, ela foi relatada pelo nosso querido deputado, né, lá do Acre, foge o nome agora, ver a figura dele aqui, mas foge um pouco. O Cibá Machado, né? E foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2015, no primeiro semestre, e depois do segundo semestre. No Senado, eu já era ministro na época, e negociei com o Senado a aprovação da lei, mas ela traz um conjunto de novos critérios que permite ao Brasil se aplicar da lei, né? Dar um salto da relação entre a academia e o setor produtivo. Né? Essa lei ela não foi experimentada na sua potencialidade, porque ela foi sancionada pela presidente Dilma em janeiro de 2016, veio o golpe em abril de 2016, ela só foi regulamentada em maio de 2018, né? E aí todos sabemos o que aconteceu no Brasil de lá para cá. Mas essa é uma lei, junto com a lei de inovação, que foi sancionada pelo presidente Lula, de 2007, que permitem, aplicadas e com programas claros dos governos, né, dar um salto na inovação brasileira a partir do que a academia brasileira produz.
Depois, eu queria abordar um outro aspecto que eu tenho falado muito. O Cassino, ontem nós tivemos um debate, né, Cassino, dentro lá do NAP de Ciência e Tecnologia, da Fundação Perseu Abramo, e eu fiz uma fala novamente, que é a questão da capacidade do Estado de financiar a ciência brasileira. Para que nós fôssemos competitivos de uma forma firme, o Brasil teria que dar um salto para ir para investimento em ciência, tecnologia e inovação na faixa de 2% do PIB no mínimo, né? O ideal seria chegar próximo de 3%. Mas significaria saltar aí em torno de um salto de 100, 90, 100, 110 bilhões de reais a mais do que se executa no melhor momento do Lula, da Dilma, né? Não falo nem de agora, né? Obviamente, é muito difícil você chegar a um governo e dar um salto nisso. Então, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia e a Lei de Inovação, eles trazem uns critérios de financiar a inovação, né, parâmetros, a partir das compras públicas. E eu tenho chamado a atenção para esse debate, né? As compras públicas, o Brasil, o poder público brasileiro é o maior cliente do país. Em todos os países, o maior cliente é o Estado. Se nós tivéssemos um programa focado, né, em que parte desse dinheiro gasto com compras públicas fosse para a inovação, né, fosse para tirar o que está produzido nas academias, nas universidades, no Instituto de Pesquisa, e produzir bens, produtos e serviços, nós daríamos um salto na ciência brasileira, no financiamento dela. Eu cito aqui, eu coloco aqui, de 2006 a 2017, o Brasil, né, o município, Estado e União, eles gastaram 6 trilhões de reais em compras. É muito dinheiro. Se uma pequena franja disso, né, fosse investido em programas de inovação, nós teríamos como dar um salto no financiamento da ciência brasileira. E as nações desenvolvidas, do ponto de vista da inovação, usam esse critério com muita força. Eu cito o exemplo mais claro, o financiamento da vacina da AstraZeneca, que a Fiocruz usou a lei de inovação, assinou um contrato com a Universidade de Oxford e ajudou a financiar a vacina que nós usamos aqui no Brasil. Foi uma encomenda tecnológica, estou até estudando e escrevendo um artigo científico em cima disso. E aí eu queria dar um pouquinho para o meu quintal, né, que é em Maricá. Maricá, o eixo nosso de desenvolvimento é aplicar a lei de compras públicas, né? Nós fizemos um acordo lá, agora, o ano passado, com a Secretaria de Educação, para produzir a merenda, economia solidária para combate à insegurança alimentar e também para o restaurante popular, a agricultura, que trabalha essa questão, a saúde, que tem 2 hospitais que fornecem alimento para os pacientes e para seus servidores, e desenvolvimento econômico, que aglutina uma série de iniciativas e trabalho, que trabalha com a questão de qualificação profissional, e lançamos um edital, uma encomenda tecnológica de alimentos saudáveis. Nós, até agora, nós já temos 3 planos de trabalho desenvolvidos, que foram apresentados, né, por empresas junto com a universidade. Uma é a Brasil Tomates, que é para produção, vocês estão vendo essa foto aqui, é uma estufa deles, é produção de tomates, berinjela, pepino e pimentão em estufa, com toda orgânica, né? Eles tinham até 2019 certificado de orgânico, agora perderam em função da pandemia. Açougue vegano, que produz alimentos, substitui a carne com a jaca, né? E lá nós temos muita produção de jaca. E o Ipiate, que tem uma fábrica que é um restaurante aqui do Rio de Janeiro, né? E eles têm uma fábrica de farinhas, de massas a partir de farinhas, né? E eles estão propondo a produção de massas saudáveis a partir da farinha de aipim e a farinha de guando, que é um tipo de feijão que tem muito lá nessa região. Nós já estamos os contratos assinados, né? E esse projeto começa a rodar agora em fevereiro, e tanto o Ipiate como a Açougue Vegano já fizeram prova de conceito nas nossas escolas, então as nossas escolas terão alimentos veganos uma vez por semana, a partir de março, né? E também massas saudáveis a partir desse processo aí. Então, nós vamos financiar, né, essa construção desse APR. E estamos agora fechando com o MST e o pessoal da Economia Solidária um projeto chamado Projeto Horta em Casa,
que é estimular a produção de alimentos saudáveis em casa. Também estamos fechando que vai entrar dentro desse contexto aí. Né? Agora, obviamente, nós temos que ter alguns parâmetros de análise do momento da economia mundial e como as empresas de produção de alimentos se dão hoje. Né? Que todos que convivem, e eu tenho certeza que o deputado Bongás tem muita informação sobre isso, sabe que no rastro das grandes empresas que produzem alimentos a partir de animais, né, você tem uma série de doenças ocupacionais, miséria ao redor, né, concentração de riqueza, etc. Isso, para a gente, tem que ser analisado no âmbito da crise do modelo fordista, né, e a grande financiarização das empresas. Né? Nós não queremos repetir esse modelo lá. E, para isso, nós estamos trabalhando com alguns conceitos, né, da economia da funcionalidade e da cooperação, né? E trabalhando muito fortemente a questão da construção da territorialidade, ou seja, a partir de Maricá, a gente construiu um sistema de produção de alimentos saudáveis que respeite a história e como se produz os alimentos lá, melhore essa produção, né? Organize essa produção, mas respeite, né, a tradição que se tem lá e que os beneficiários desse processo sejam, de fato, as pessoas que produzem alimento, que querem produzir alimento na região. Então, para a gente, esses conceitos de territorialidade, né, para a gente é muito importante e nós temos levado isso como parte do debate com as empresas e com as universidades que estão envolvidas nessa questão conosco, né, para levar adiante. Eu vou caminhando para as duas últimas lâminas, né? Nós estamos montando, então, uma incubadora de base técnico-social para incubar as cooperativas e os produtores que queiram entrar nessa questão. Isso aqui foi uma reunião que fizemos na sexta-feira da semana passada. Nós temos aí o economista Christian Duterte, que é um economista da Universidade de Paris. Ele tem uma elaboração muito forte na questão da construção de ecossistemas territoriais para a produção de alimentos, né? E eles ajudaram o governo francês a reconstruir a economia de algumas regiões degradadas quando fecharam as minas de carvão na França, e ele está nos emprestando essa experiência dele. Ele esteve conosco em Maricá, ele esteve no Brasil, né? Ele foi ver um projeto desse caráter no Amazonas, depois na região de Grande BH, e esteve na sexta-feira conosco, e também o pessoal da Engenharia de Produção da UFRJ, da COP, que vão nos ajudar a montar todo o sistema de inovação e acompanhamento desse processo de desenvolvimento da organização dos planos de negócio, respeitando as relações horizontais, que nós queremos que sejam respeitados entre os produtores e quem for montar a estrutura de distribuição desses alimentos, primeiro para o poder público municipal e depois nós queremos vender esses alimentos e ajudar a alimentar o Grande Rio. Por fim, né, aqui já avançando na questão da nossa incubadora de base técnico-social, né, para incubar essas empresas, eu coloquei aqui uma foto do meu amigo querido Stedin, né, que nós tivemos uma reunião com ele em dezembro, conversando com ele sobre isso, e desdobrou numa reunião também há 15 dias atrás, com o núcleo do MST que está instalado lá em Maricá. Nós estamos incorporando 4 pessoas, ou 5, do MST na nossa incubadora de base técnico-social para a gente, que eles nos ajudem a conduzir, com a experiência deles, essa relação com o agricultor, com as famílias que produzem alimentos, e a gente ter, então, esse olhar, né, mais democrático e respeitando a cultura e a forma que as pessoas produzem. Então, estamos avançando, e hoje nós tivemos uma reunião muito interessante também com a economia solidária, para a gente formatar isso que nós estamos chamando de projeto Horta em Casa, né, que é a gente produzir alimentos saudáveis para as famílias e também para quem quiser ampliar isso para a venda, agora para o município de Maricá, o serviço público, e depois ampliar isso em uma série de iniciativas que iremos fazer para o futuro. Essa é a casa que nós alugamos para instalar a incubadora. Nós teremos lá na incubadora a rural, com a parte de melhoria de sementes, porque eles têm uma base muito grande de sementes crioulas, né? Nós teremos lá a UFRJ, como eu falei, a Coptec, ajudando a montar um plano de negócios, a Unirio
com um laboratório de testagem de alimentos e sensorialidade para a qualidade dos alimentos, e estamos fechando um contrato agora de trabalho com o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, para desenvolver os equipamentos e as questões com cuidado com segurança e saúde na aplicação do trabalho dessas famílias que irão se incorporar ao nosso programa. Eu falei 22 minutos, que assim, um pouquinho além do planejado. Vou interromper aqui a minha... Eu acho que interrompi já, né? A minha... apresentação. A compartilhamento, mas, enfim, essa é a conversa que eu queria colocar aqui para vocês, né? Um pouquinho do que a gente pode falar ciência, tecnologia e combate à fome, né? E também um pouquinho daquilo que nós já estamos fazendo lá em Maricá. Eu acredito, Cassino, que Maricá mereceria uma fala sobre a cidade, se vocês quiserem um dia, do conjunto de iniciativas que estamos fazendo lá com o Banco Mumbuca, né, que é o banco comunitário lá, e a moeda local, né, e as secretarias envolvidas de uma série de iniciativas nessa área de ciência e tecnologia, sempre com foco ambiental e de sustentabilidade. É isso aí, obrigado pela oportunidade. Não, excelente, muito bom. Eu não sabia de muita coisa, aprendi muita coisa aí nessa apresentação. Quer dizer, a gente que é interessado no assunto, está sempre pesquisando, sempre lendo, sempre procurando, e a gente não sabe das coisas que nossas administrações do Partido dos Trabalhadores faz, né? Então, eu acho que uma coisa que nós temos que caminhar aí nessa campanha é pegar essas, além do que foi feito lá no governo Lula, lá atrás, no governo Dilma, que já faz aí 5, 6 anos do golpe, né? Pegar isso que a gente tem feito nas nossas prefeituras e divulgar com bastante força. Acho que um dos objetivos dessa nossa reunião é justamente compartilhar essas informações com companheiros do Brasil inteiro para que a gente possa fornecer argumentos para as campanhas, né? E só queria fazer um comentário muito rápido antes de passar para a Cíntia, que é o seguinte: esse trabalho com a economia, com a agricultura familiar, agricultura popular, é muito importante, sabe? Porque dizem que o agro é a grande solução para o Brasil, né? Voltar ao que era antes do Getúlio Vargas. Mas se você pegar o preço da saca de soja hoje, ele está R$ 177. Uma assinatura premium do Netflix é R$ 55,90, que dá aí quase 3. 3 assinaturas do Netflix, que é um bem intangível, paga uma saca de soja do Brasil. Então, quer dizer, a economia digital, a economia surgiu nesse novo século aqui, ela é muito mais interessante para a gente apostar do que nesse latifúndio. Agora, agronegócio é um nome bonito para latifúndio, mas é o mesmo latifúndio improdutivo que a gente falava lá atrás. Eu acho que a solução é justamente esses investimentos, esse fomento, esse apoio aos empreendimentos de economia solidária, do MST, da agricultura familiar. Então, Cíntia, nossa coordenadora de Ciência e Tecnologia do Paraná, passo a palavra para você. Obrigada, Cassino. Boa noite a todas e todos. E agradecemos mais uma vez pelo nosso ex-ministro Panceira, pelo deputado Bongás, está aqui disponibilizando o seu tempo, o tempo de vocês, o conhecimento para esse debate tão crucial que se torna hoje, sempre foi e agora mais ainda no momento que estamos vivendo. Por quê? Porque nós temos dados extremamente alarmantes. A gente tinha, em 2004, 64% da população brasileira vivendo em situação de segurança alimentar, pessoas que conseguiam fazer refeições decentes e dignas todos os dias. Hoje, nós temos cerca de 59%, 60% da população, 125 milhões de brasileiros em insegurança alimentar e fome. Desse dado, por incrível que pareça, a situação de fome extrema, ela é maior, ela pula para 75% no Nordeste, e a maior população que está sofrendo essa fome são 2 vertentes. São os idosos que vivem no campo, que compõem essa situação de fome, olha que absurdo,
São os lares chefiados que dependem da renda dos idosos nas cidades. E a fome extrema, ela também tem cor, tem gênero e ela tem escolaridade. A fome extrema hoje, ela é muito maior entre as mulheres pretas, pobres, com escolaridade até o ensino básico, o ensino fundamental, e na área urbana, e sendo que a maior parte delas são mães solo. Numa outra... Eu quero apontar algumas contradições que nós temos, assim, valorizando o que o PT conquistou, o que o governo petista conquistou, o que o nosso convidado da última live, né, o ex-ministro Sérgio Rezende, mostrou como cresceram, como foram feitos os investimentos em CIT no Brasil durante o governo Lula, no que foi possível durante o governo Dilma. Mas o contraditório também, eu acho que o momento é esse, com todo o respeito e valorização que o PT conquistou, mas o momento para a gente apontar as devidas críticas e, principalmente, questionar e propor novas ideias do porquê esses investimentos, em geral, não chegaram até a base. E a maior parte deles realmente não chegaram. O ex-ministro Panceira acabou de mostrar um exemplo assim que a gente realmente tem que começar a divulgar mais, a estudar mais, a promover intercâmbios e aprendizados com o que está sendo feito na administração do PT em Maricá. Mas, além desses dados que eu passei em relação à insegurança alimentar no Brasil, o outro dado contraditório é o seguinte: 90% da produção científica e dos maiores pesquisadores e publicadores em ciência no mundo, 90%, estão concentrados nos países do G20, sendo que os Estados Unidos e a China concentram 60% dessa produção. O Brasil, que faz parte do G20, está entre os maiores produtores de ciência e um dos maiores publicadores de artigos científicos. A média global de publicação do Brasil em agroecologia é 4,5 vezes maior. As pesquisas em agroecologia são 4,5 vezes maior brasileiras do que a média global. Então, a gente fica pensando, e por que a gente está também nessa situação de fome? Não só pela queda do Bolsa Família, pelo auxílio emergencial ter sido cortado ou insuficiente, não ter chego a quem realmente deveria, no momento não teve a continuidade nem a abrangência que precisaria, mas realmente são dados extremamente contraditórios, a gente ter tanta produções voltadas para a agroecologia, 4 vezes maior do que a média mundial, e nós continuarmos a ser exportadores de commodities. Aí a gente tem algumas questões que não nos cabe, de repente, nesse debate, mas que elas se cruzam, que é a revisão da Lei Candir, que realmente beneficia essas exportações de commodities, principalmente para grandes latifundiários, do qual provavelmente as exportações do MST não estão conseguindo se apropriar. A gente tem esse problema da fome, no qual os idosos que vivem no campo são os que mais estão sendo atingidos, que é uma coisa impensável. A gente tem uma grande produção, dentro da nossa produção científica, a gente tem um outro problema de gênero. Somente 22% hoje das mulheres são formadas nas engenharias, e o mercado de CIT, ele abriga somente 30% de cientistas e mulheres. Aí você começa a entender o porquê de você ter também na outra ponta as mulheres nas áreas urbanas como sendo as maiores atingidas pela fome. A outra questão que se coloca, desculpa, o que o deputado Bongás colocou, que é a reestatização, né, o fortalecimento. A fábrica de nitrogenados aqui do Paraná, a Fafem, foi fechada, então a gente tem realmente todo esse desmonte.
E, por outro lado, a gente tem a liberação aí de mais de 400 agrotóxicos que não são usados e proibidos na maior parte do mundo e que no Brasil virou uma festa. Sobre a questão que o deputado Pancera colocou do projeto de lei de inovação, o projeto do Cibá Machado, né? Tem algumas colocações ali que também me parecem contraditórias. Elas colocam, diferente do que está sendo feito em Maricá, mas elas colocam que o Estado ele pode ser o financiador, mas ele tem que ser o sócio minoritário das empresas que investem em tecnologia. Ou seja, o Estado financia para as empresas serem patenteadoras de uma pesquisa e que nem sempre o Estado vai conseguir se apropriar e, principalmente, nem sempre o Estado vai poder implantar essa pesquisa. A outra preocupação foi comemorado agora recentemente o mapeamento do genoma do trigo, que ele é extremamente mais complexo do que o genoma humano, então está sendo considerada como uma das maiores descobertas científicas atuais sobre a questão do combate à fome, porque o trigo ele tem propriedades que, se manipuladas, além de ser uma grande fonte de carboidrato, ele também é um substituto da proteína animal. Só que essas pesquisas do mapeamento do genoma do trigo, elas estão sendo descobertas aí por um pool de universidades estrangeiras e também financiadas por indústrias do agronegócio. Aí a gente pensa, o que esse conhecimento e até onde a gente vai conseguir poder ter acesso a ele, como já foi bem pontuado, com uma Embrapa completamente sucateada, até onde a gente vai conseguir nos apropriar, ou será que vai ser mais um royalty da Monsanto, como a gente, infelizmente, o Brasil está refém hoje na questão das sementes transgênicas e ao uso do glifosato. E a gente tem um outro exemplo de desenvolvimento de países, como a Coreia do Sul, que foi até um conhecimento que o nosso companheiro Marcos Mazzoni me passou. A Coreia do Sul fez todos os seus investimentos em educação, em pesquisas, desenvolvimento científico, e deixou à margem, porque lá não tem um sistema de seguridade social, toda a sua população acima de 60 anos. Hoje, 90% da população acima de 60 anos está largada à própria sorte. Estão em estado de pobreza, e pobreza extrema, num país que é usado como um exemplo mundial de educação e desenvolvimento, e entre os que se despontam em desenvolvimento tecnológico. Então, diante desses dados, o desafio que eu coloco aqui aos nossos entrevistados, aos nossos participantes dessa sala, por que, com investimentos muito maiores que tivemos no governo do PT, nós ainda não estamos conseguindo desenvolver, fazer com que o desenvolvimento de CITTI chegue até as populações realmente mais vulneráveis que precisam dela, que são as mulheres pretas, que são essa juventude que está aí, que não tem sequer acesso a um celular e a um sistema de internet para poder estudar online durante a pandemia, aos lares dos nossos idosos e ao nosso pequeno agricultor familiar, porque, em termos de inteligência artificial, o Brasil também está despontando entre os 30 países que mais estão publicando pesquisas avançadas em AI. E por que essa AI não está chegando no campo? Por que essa AI não está chegando nos centros urbanos? Porque essa produção no campo, onde os idosos são mais afetados, os grandes problemas ali é de irrigação e é de energia elétrica, assim como a gente também tem o problema de saneamento, e que a TI deveria servir, a TI patrocinada pelo Estado, pelos nossos impostos, e que se produz muito nas universidades, deveria já estar se apropriando desse conhecimento e não estar financiando para que empresas sejam as grandes patenteadoras. Hoje nós temos, na condição que teve com os cortes de verbas promovidos por esse governo genocida e da barbárie,
o pouco que restou, 50% das pesquisas hoje desenvolvidas no Brasil estão sendo financiadas pela iniciativa privada, porém, estão sendo apropriadas por ela e aumentando ainda mais a pirâmide de concentração de riqueza nesse país. Então, essas são as minhas colocações e pedindo, sempre lembrando aos nossos participantes que é uma honra ter os nossos convidados, as críticas e os apontamentos se fazem necessário, mas somos companheiros, é o momento de a gente questionar com muito respeito, apontar os ganhos, mas, sobretudo, propostas para que o nosso parlamentar, os nossos parlamentares, né, Panceira, que também é ex-ministro, mas também parlamentar, e que venham a constituir o nosso futuro governo petista, a nossa base de parlamento, repensem e a gente possa contribuir de forma propositiva para enriquecer esse debate e a implantação de políticas que realmente queremos ver na base com resultados concretos. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite de estar aqui, Cassino, e deixo a palavra, volto para você, nosso mediador. Então, valeu, Cíntia. Então, é o seguinte, eu vou passar para o Celso, para o Vino, se eles quiserem responder as tuas perguntas, e enquanto isso, enquanto eles fazem essa resposta, vamos abrir um bloco de 5 perguntas, e aí quem quiser falar, se inscreva aqui no chat, por favor, manda o nome no chat, e aí eu organizo a inscrição, tá bom? Aí, depois dessas 5 perguntas, se não tiver muito adiantado de horário, a gente continua ou não. Aí a gente avalia depois mais à frente. Então, Celso, Vino, não sei quem quer começar. Eu queria, primeiro, parabenizar aí a oportunidade de poder falar com vocês, porque a grande questão hoje foi o que eu tentei colocar no início, é a apropriação do Estado, a presença do Estado e a apropriação coletiva da sociedade sobre esse mecanismo todo de produção na área, fundamentalmente, de alimentos, nesse caso específico, porque se trata de alimentação, que está com esse enfoque aqui, para que isso possa gerar renda, certo? E, ao mesmo tempo, tirarmos a penosidade do trabalho das pessoas que estão ao campo. Então, ter essa qualidade de vida, mas ter uma produção que seja solidária, sustentável e não agressiva ao meio ambiente e que dê retorno ao nosso país. Quando se fala aqui, acho que a Cíntia levantou muito bem o tempo da Lei Candir, né? E a gente tem falado muito sobre isso nos processos de commodities de exportação. Então, você tem, por exemplo, uma soja que não tem agregação de valor aqui, não tem indústria aqui, fora a produção do esmagamento de grãos para a produção, digamos assim, de óleos, óleo vegetal, nós tínhamos um processo do biodiesel, que foi uma experiência no nosso governo, lá no Lula, em fazer com que tivesse um selo social àquelas indústrias que fizessem, então, a industrialização da soja, no biodiesel, pensando num diesel não fóssil, portanto, sustentável para o meio ambiente, ao mesmo tempo, renda para a agricultura familiar. Então, tinha um prêmio, né, para aquelas empresas que faziam a industrialização, comprando produtos, soja ou outros, mas fundamentalmente a maior produção na questão do biodiesel é soja ainda, infelizmente, mas é assim na vida real, que elas pudessem então ter um prêmio, um preço melhor, sendo da agricultura familiar. Bom, isso tudo foi destruído, inclusive a adição de biodiesel, que nós estávamos já em 13%, reduziu agora com o Bolsonaro a 10%. Então tem mais uso fóssil, e você sabe toda a disputa política, econômica, financeira que está em torno disso. Então, o que é importante na Lei Candir? Neste caso, você tem uma industrialização no Brasil, você tem geração de emprego no Brasil, mas só com a exportação do commodity, soja para ir para os grandes exportações alimentar, emprego lá fora e produção de proteína externa, ela não é agregadora de renda. Aqui eu posso dar um outro exemplo, que é um escândalo.
nós tivemos pelo porto aqui de Rio Grande exportação em pé de animais. Bom, o que aconteceu? Nós tivemos aqui animais, gado, que foi em pé para a Arábia Saudita, por exemplo, e nossos frigoríficos fechados. Só que enquanto existe essa transferência, né, sem agregação de renda aqui, nós não tem um emprego aqui, mas é cobrado pelo agropecuarista, né, é cobrado uma estrada boa, um porto em funcionamento, toda a infraestrutura, e quem é que tem que pagar isso? É o Estado brasileiro, e que não tem, com isso, nenhum retorno, ou um retorno muito pequeno. Então, o tema que tu levanta, Cíntia, da Lei Candir, para mim é fundamental. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar. Segundo aspecto, a ideia da territorialidade. O Celso Panceira falou isso. Eu quero dizer que nós tivemos um embrião muito importante no governo do Lula. Primeiro eram os territórios rurais. Tá? O que é a ideia da territorialidade? Eu acho que nós deveríamos radicalizar e territorializar o Brasil por regiões, porque a territorialidade, primeiro nos territórios rurais, depois no território da cidadania, que eles tinham vários aspectos assim muito qualitativos. O primeiro era que tu te enxergava como uma região num desenvolvimento sustentável, integrado, né, com as entidades. Então, você fazia o debate numa região, você criava conselhos nas regiões, e aí, a partir do debate, então, do empoderamento das pessoas, você tirava e disputava recursos, tipo orçamento participativo. Tá? Então, a ideia do território é você se sentir numa região, você sentir o pertencimento. Essa é uma palavra muito importante no empoderamento popular. Então, tu tem a ideia do território e que tem um conselho, tem um debate, tem recursos alocados, e no território da cidadania, nós avançamos em algo que, para mim, é muito estratégico, que é a intersetorialidade. Isso, do ponto de vista da política pública, trabalhar em redes e de forma intersetorial é um pouco o que o Panceira também falou que estão fazendo em Maricá. É o desenvolvimento econômico, é a educação, é a saúde, é a parte da ciência e tecnologia, é a agricultura, é o esporte, é a cultura. Todo mundo tem que se integrar, senão você fica trabalhando em caixinhas separadas. Então, a ideia da rede e da intersetorialidade no território é algo fundamental e possível de ser trabalhado. Acho que esse é o segundo elemento que eu quero destacar aqui. E terceiro elemento, do ponto de vista da agricultura, o que nós tínhamos em outras épocas? Nós tínhamos sempre, quando se falava de política agrícola, eram 3 coisas básicas. Era assim, tu tem que ter crédito, financiamento para produzir, tu tem que ter preço se tu colhe, e se tu não colhe, tu tem que ter seguro. Isso fazia o agricultor tradicional poder produzir. O que nós aprimoramos nos nossos governos? Que a agricultura não pode só ter crédito, preço e seguro. Não, as pessoas têm que ter uma previdência com qualidade. A Cíntia levantou isso, nós temos hoje um empobrecimento e uma dificuldade das pessoas com mais idade de sobreviver porque não tem uma previdência que as atende. Nós colocamos no interior, não tinha lugares onde não tinha luz, nós colocamos luz para todos. Tem lugar que não tinha habitação, teve um programa de habitação. Tem lugares, pessoal, hoje, a grande disputa não tem acesso de internet. As pessoas do interior saem do interior porque não tem acesso de internet, não chegou lá. E por isso que não dá para ter uma ciência, uma tecnologia, uma produção, se ela não está apropriada pelas pessoas. Então, ela não é soberana, ela não é inclusiva. Então, nós levarmos o conjunto de tecnologias que ultrapassam a ideia de crédito, preço e seguro, mas ao conjunto do bem viver e sustentável. E aí, fundamentalmente, as questões da agroecologia presentes hoje, isso é a grande diferença. E eu quero dizer para vocês, se hoje tem uma propaganda na Globo, cada dia, agro é pop, agro é tudo, agro é tech, é por causa dessa disputa ideológica de projeto.
contra a agricultura familiar ou a agricultura campesina. É disso que nós estamos falando. Esse investimento que esses fizeram e se apropriaram da Embrapa, se apropriaram da assistência técnica e extensão rural no país e colocaram o Estado brasileiro como refém para essa transferência de tecnologia para eles, faz parte dessa disputa. Eles só fizeram isso porque a agricultura familiar ficou tão forte nesse país. Então, a nossa retomada é exatamente territorializar, ter conselhos, ter recursos alocados e conseguir trabalhar esta sustentabilidade com mais radicalidade. Eu acho que nós erramos nos nossos governos quando, em grandes composições, inclusive dos que vieram dar o golpe em nós, não permitiram que a gente radicalizasse tanto, né, efetivamente as compras públicas, né, que nós iniciamos nos nossos governos. O que Maricá está fazendo hoje, nós criamos em programas nacionais. Eles estão, talvez, até qualificando mais de forma intersetorial. Me parece bem interessante o que o Celso Panceira está falando aqui, né? Inclusive com incubadoras tecnológicas, enfim, para realmente se apropriar, né, desse avanço tecnológico. Então, era essa reflexão que eu queria colocar junto muito na ideia, né, de que a gente tem, digamos, iniciou um conjunto de processos, mas nós não consolidamos esse processo na radicalidade necessária, na apropriação do pertencimento, do conhecimento. E aí, se a gente não for para a ideia de orçamentos participativos, conferências, né, conselhos, né, os territórios têm a ideia de ter conselhos, né, então, e de forma rede intersetorial, eu acho que é importante. E por último, queria concluir falando, acho que de uma experiência muito rica que nós estamos desenvolvendo agora no Rio Grande do Sul, que se chama Rede Coop. A ideia de a gente disputar mercados institucionais com redes de cooperação. Ou seja, assim, as pequenas cooperativas se organizam e elas têm, através de suas plataformas digitais, inclusive, podem se organizar e criar e oferecerem produtos de todas as áreas. Então, qualquer compra pública que for feita, pode ser do GHC, que é um dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul, ou dos quartéis, ou de universidades, né? Quando forem comprar produtos da agricultura familiar, essas redes de cooperativas criaram uma plataforma. Então, vão comprar tanta tonelada de banana, uma região, uma cooperativa tem produção de banana. Se eu comprar no mesmo pacote, no edital, tantas toneladas de arroz, vão estar aí as experiências dos assentados da reforma agrária, do Movimento Sem Terra, produzindo arroz orgânico, né, que a maior produção existe a partir dos assentamentos. Aí precisa de todo tipo de produto. Então, se criou uma rede de cooperação. Tá? E acho que esse é um grande desafio, que aí vai dar qualidade, né, tanto na produção como na organização, né, na organização das cooperativas. Então, era esse o tema que eu queria comentar a partir das observações que vocês fizeram. Excelente. Ministro Passera. Então, ó, como nós já estamos com 20, já são 20 horas e 18 minutos, nós tivemos 4 inscrições só, eu vou fechar com as 4 mesmo, para que a gente não estoure demais o tempo, tá? Então, passo agora para o Panceiro responder os comentários da Cíntia, e depois a gente abre a rodada de perguntas, 3 minutinhos cada pergunta, tá bom? Não tem como abordar os aspectos todos que a Cíntia abordou, porque ela fez uma fala bastante ampla, mas com muitos aspectos, né, na fala. O Bongás já respondeu bastante, né? Mas eu acho que uma das questões, Cíntia, que você aborda é a questão das mulheres na ciência. Isso é uma frente, né, uma frente que tem que ser abordada. Existem movimentos bastante interessantes nessa área, e, de fato, elas são muito minoritárias. É um ambiente ainda, como todos os grandes ambientes, né, decisórios, tem no Brasil, no mundo, é muito machista ainda, né? Então, acho que isso é uma construção a ser feita. Eu lembro quando começaram os debates de cota de mulheres na direção do PT, nos anos 80, da CUT, dos sindicatos, né? Como essas coisas são paradigmáticas, né? Não tem jeito. De onde elas surgem e avançam é da esquerda mesmo, né? Eu acho que a esquerda tem que impulsionar isso, e está muito correto, né? Fazer esse debate. Tem que fazer mesmo, né? Em relação à apropriação dos ganhos financiados pelo poder público, isso é uma questão global, isso não tem jeito, né? A academia, ela elabora, pesquisa, cria, inventa, mas quem acaba abocanhando e ganhando, né, geralmente são as grandes empresas
capitalistas, né? Você vê aí aquela questão que eu citei de Steve Jobs, né? Ele pegou conceitos e descobertas de diversos estados e hoje em dia você vê a empresa que ele criou, né, vale trilhões de dólares na bolsa de valores, né? Você vê aí Uber, vê Facebook, todas essas empresas vão nesse contexto. Mas as empresas de produção dura também, né, e a questão do alimento, é claro, são empresas que se apropriam da produção da ciência pública para o seu enriquecimento próprio, né? Eles não pegam a ciência, por exemplo, para desenvolver uma melhor método de produção, de mais conforto para o seu trabalhador, para a sua trabalhadora, né? Eles não usam a ciência naquilo que poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eles usam da ciência aquilo que pode extrair para melhorar a sua capacidade de acumulação de recursos. Isso é um problema de sistema e que a gente tem que combater, né? E que é difícil combater. E você teria que ter uma sequência de governos, né, que viessem a combater isso para tornar essa questão menos desigual, vamos dizer assim. Mas é um fato, né? É um fato que existe. Eu abordei a questão da financiarização porque as empresas, a partir dos anos 80, descobriram que o mercado financeiro é mais lucrativo que produção e boa parte delas, e quase todas elas, têm uma parte importante do seu capital, do seu ganho de capital, não é investido em novos produtos, em novas pesquisas, em bem-estar dos seus funcionários. Investe no mercado financeiro. Isso é um processo global, né? Que tem... por quê? Porque você teve um boom de capacidade de crescimento e consumo nos principais países depois da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que as empresas alargassem o seu nível de produção, a quantidade de produção, as suas linhas de produção. Só que chegou num ponto agora que você já tem acumulado muitos bens, né, de capital acumulado nas residências, nas casas, na classe média, né? O consumo já não responde pelo ganho que essas empresas querem. Algumas delas buscaram no serviço, né? E aí o Cassino citou a questão, por exemplo, da Netflix, que é um serviço, né, um bem intangível, mas que rende muito. Mas todas elas foram buscar na financiarização, né, parte dos seus lucros, que é aquele lucro fácil. Então, o lucro que as empresas ganham hoje, diferente de 20, 30 anos atrás, que ela investia em novas tecnologias, em novas plantas de produção, criava o clube para os funcionários, né, melhorava a qualidade de vida do funcionário. Isso deixou de existir. O lucro hoje em dia vai para o sistema financeiro para retornar com mais lucro. Por isso que, nesses últimos anos, a concentração de renda mundial tem sido tão forte. E durante a pandemia também foi muito forte. E aí, o conceito de territorialidade que eu coloquei ali é porque é, de fato, uma preocupação nossa, né, que o Bongás abordou essa questão, né? Se a gente não apoiar o território e não discutir com o território que aquela riqueza tem que ficar situada ali, distribuída de uma forma mais igual e horizontalizada possível, isso vai embora, né? Então, essa questão é fundamental discutir, né, a crise do modelo fordista de produção em larga escala, o problema da excessiva financiarização da economia mundial, e o território tem que se apropriar daquilo que ele produz, daquilo que ele gera de conhecimento, porque aí sim ele consegue ter controle disso aí. Eu falo não só na agricultura, porque a agricultura você consegue perceber melhor essa questão da produção em pequena escala e distribuição de qualidade de vida, mas nas favelas, por exemplo, você tem sistemas de rede de trabalho, né, que elas se organizam também e que a gente sabe, por exemplo, que grandes empresas hoje que aglutinam grupos de investimento estão indo nas favelas criando movimentos tipo Falcões, os Falcões lá da Nova Brasília, eles criam os conceitos desse tipo, e a CUFA tem trabalhado muito nisso, e estão pegando os melhores talentos das favelas e dando a eles uma
uma ideologia de capitalista mesmo e botando eles para ficarem milionários, ficarem ricos, né? E mantendo a concentração de renda nesses territórios que você pode organizar. Então, é um grande desafio, eu acho, do próximo governo Lula, né, que a gente está trabalhando para que vem, acredito que virá, né, que é o quê? Olhar para os territórios, olhar o que os territórios estão produzindo, olhar para o que a ciência pode produzir e trabalhar de forma que isso fique nos locais. Né? Eu vou encerrar minha fala, porque estou falando demais, mas, por exemplo, Bongás, né, parte da minha família ainda produz a agricultura familiar no Alto Uruguai Gaúcho. Muita coisa financiada, inclusive, pelos governos Lula. Mas tu vê que tem aquela pequena fábrica de salsicha, né, de porco, como aquilo gera riqueza. Eles ali produzem salsicha, produzem torresmo e alguns outros, banha, né? E uma família que as famílias vivem muito bem com aquela pequena indústria ali. Então, isso tem que ser um modelo de negócio que o governo tem que levar para frente, né? E financiar fortemente para se contrapor às grandes empresas de produção de alimentos aí, que se apropriam do conhecimento público para a concentração de renda. Então, tá legal, muito obrigado. Eu vou passar, então, para a nossa primeira perguntadora, que é a Ana, depois o Vitor Mamana, Renato Daquimino e Luiz Canário. Eu vou pedir para que vocês façam as falas de vocês em 3 minutos, tá? Quando der o terceiro minuto, eu vou interromper e vou avisar que deu o terceiro minuto. E aí eu vou pedir para vocês concluírem, tá bom? Então, Ana. Só introduzindo, acho que isso que o Pancera trouxe, acho que a gente tem que acumular muita discussão. Inclusive, o David Harvey trabalha naquele livro Condição Pós-Moderna, quando ele faz a análise da transformação do Fordismo para a acumulação flexível, ele trabalha muito a questão do território, porque a gente tem que analisar que a gente está vivendo uma globalização e o mercado internacional, que Marx já chamava como elemento das crises, conforme ia ajeitando e aumentando aí os níveis de meios de transportes e meios de transporte de comunicações, que a tendência do mercado internacional a crescer. E a pandemia fez o que se esperava em 10 anos acontecer em 3 meses. Então, essa nova realidade, do ponto de vista da circulação de mercadorias, a gente precisa se apropriar, e muita gente está estudando isso, e a gente precisa dominar para a gente poder entender o que acontece do micro para o macro da macroeconomia. Então, porque isso afeta, e isso está afetando, né, nesse processo. Mas eu queria trazer 2 questões. Uma, que eu acho que a gente tem que resgatar, que eu acho que foi uma iniciativa importante durante os governos nossos, que precisa trazer, que tem uma ligação importante que isso, que envolve as universidades, que era o Pronera, que era um projeto onde você trabalhava a educação da reforma agrária, onde você abria dentro das universidades não só o recebimento dos jovens do movimento sem terra, dos movimentos de assentamento da reforma agrária, como isso também permitia à universidade entrar nesse debate, né, na produção do conhecimento, que é um espaço importante de produção de tecnologia, de produção de ciência, por todos os defeitos e problemas que nós sabemos que as nossas universidades têm, do elitismo até o conservadorismo, mas é um espaço que também a trazer o movimento sem terra e os assentamentos para dentro da universidade naquele projeto foi muito importante. Eu particularmente me envolvi na implantação dele lá na FRJ, na Escola de Serviço Social, que foi uma das turmas que ficou até 2017, quando o projeto paralisou, né, e que a gente precisa retomar num processo de envolver a construção do conhecimento voltado para esses setores. O outro que o Pancera nos trouxe, que quando você falou da questão do Estado como um grande comprador, né? Eu tive a oportunidade, quando eu fui para os Correios, de fazer parte de um grupo de trabalho em 2011 que envolvia o Ministério das Comunicações, Indústria e Comércio, para poder alimentar e abrir espaço nas compras dos Correios, que eram na casa dos bilhões, que só eram grandes empresas que atuavam para trazer os pequenos, os médios empresários, para trazer as cooperativas, para trazer esse setor. E um dos elementos que a gente tem que pautar na elaboração de um programa, ou de tudo que a gente vai, é a questão dos próprios servidores públicos, em primeiro lugar, terem resistência a aceitar que os pequenos participem das grandes licitações, porque acha que vai dar trabalho, porque tem que verificar se tem isso, tem aquilo. E, por outro lado, a falta de preparação dos próprios
movimentos organizados, das cooperativas e tudo mais, de saberem lidar com as legislações em que envolvem as compras públicas, que cada vez mais aumenta com 1000 detalhes, 1000 questões. Então, esses elementos de projetos, de poder organizar para que, de fato, eles possam competir, é um dos elementos fundamentais. É o Estado e nas compras públicas que tem como investir nesse processo. Mas não pode pensar só nisso. Tem que pensar num processo de capacitação de servidores públicos, no sentido de que eles vejam isso como uma coisa importante de incentivo à economia local, né? Eu via apresentações belíssimas, principalmente na área da educação, onde as escolas compravam com material orgânico, com os produtores das próprias cidades, o alimento para fazer a merenda escolar. Né? Então, isso eram experiências belíssimas. E que, com isso, você também pode trazer isso não apenas para o local, mas para nem colocar nessa perspectiva que, por exemplo, o Elvino falou, de estar criando plataformas, está criando instrumentos do ponto de vista digital, que hoje, como eu falei, em 3 meses se avançou 10 anos do ponto de vista da circulação de mercadorias através do comércio eletrônico, que a gente tem que saber trabalhar essas novas ferramentas e se apropriar. Que hoje é isso, quem está com tudo na mão é o mercado financeiro. Todas essas grandes plataformas, os principais acionistas, é o sistema financeiro, são as grandes corporações que estão por trás dessas big techs que hoje estão armazenando todos os dados e que estão hoje fazendo de todas as informações. Então, eu queria só, aí já passou meu tempo, que esses 2 temas eu acho que são importantes. Obrigado, Ana. Inclusive, as grandes plataformas vão avançar agora para a área da agricultura e da saúde. Essa captura de dados em massa, a tendência são esses 2 campos principais. Então, agora eu passo para o Vitor Mamana, que foi presidente do Instituto Renato Archer, lá de Campinas. Inclusive, a ajuda dele foi fundamental para a gente conseguir montar os laboratórios de fabricação digital no governo do Haddad. Então, Vitor. Muito obrigado. Obrigado a todos aí a oportunidade de falar. Panceira, uma alegria te ver aqui. Lembrando que o CTI foi a instituição, acho que a primeira instituição que você visitou quando você era ministro, CTI Renato Archer, lá em Campinas. E dizer que um projeto que começou com você e você foi fundamental para o crescimento desse projeto, que foi o projeto WASH, ele está de vento em popa, a gente está conseguindo manter esse projeto andando, tá? Workshop de aficionados em software e hardware, através de emendas, principalmente do Padilha, do Vicentinho, Zaratini. São milhares e milhares de crianças, centenas de bolsistas de iniciação científica nos institutos federais. Nós estamos criando basicamente um Bolsa Família da ciência, né? Isso começou lá em 2015, quando você visitou a gente, acho que foi 2015, né? 2015, 2016, quando você visitou a gente para conhecer o CTI, né? E a gente mostrou esse projeto para você. Ele está indo muito bem. Eu penso que ele é o Bolsa Família da ciência. A gente precisa trabalhar mais esse conceito, né, que é você ter o recurso sendo empregado diretamente no ensino fundamental e no ensino médio, né, na forma de bolsas de iniciação científica. Eu te trago que o CTI está numa situação muito ruim, Panceira, depois de todo esse tempo. A gente chegou a um estágio muito bom de crescimento ali naquele período, com muitos funcionários e com muita atividade, centenas de milhões de reais em carteira, e hoje o CTI está no ostracismo, está vazio. Tiraram o Instituto Federal de lá, que você foi um apoiador da vinda do Instituto Federal para o CTI, então está realmente muito triste a situação, né, da instituição. A gente precisa ver as unidades de pesquisa com um carinho especial, não podemos deixar acontecer com as unidades de pesquisa federais o que aconteceu com as estaduais, o que os tucanos fizeram com as estaduais, né? Vamos fazer um investimento, recuperar essas unidades de pesquisa. Nós precisamos ficar de olho na política industrial, com muito cuidado, precisamos retomar a política de desenvolvimento produtivo do governo Dilma, a PITS e do governo Lula, né, que foram os governos que fizeram política industrial com ciência e tecnologia, né, o ministro Sérgio Rezende, também um papel muito fundamental nisso. E precisamos fazer um discurso de política industrial até como contraponto à questão do agro, né? Porque o agro, gente, ele
ambientalmente terrível, né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas o déficit na balança comercial em tecnologia, em componentes eletrônicos, em semicondutores, ele se transforma em expansão de fronteira agrícola na direção da floresta, tá certo? A gente tem que fazer essa conta, tem que olhar para isso e dizer, o agro não é solução para a questão da balança comercial. Muitas vezes eu ouço isso, não, a gente não precisa de indústria. O agro dá conta da balança comercial. Olha, nós estamos tendo superávites, né? E, na verdade, não é bem assim a história. Tem uma outra coisa que as pessoas não fazem a conta, que é, as pessoas falam muito que o direito à saúde, à educação é muito caro, mas ninguém está fazendo a conta de quanto custa o direito à propriedade. O direito à propriedade é mais caro do que todos os outros. Ele é mais caro tanto em termos de recursos públicos, né, em termos aí a questão tributária, dos impostos que a gente paga, mas também em termos sociais, em termos ambientais. Então, a gente tem que fazer essa conta e mostrar para as pessoas que o direito à propriedade tem um custo. E muitas vezes você está garantindo a propriedade de algumas famílias desses grandes territórios, aí, desses latifúndios, né, como disseram, e esse direito à propriedade, na verdade, ele está servindo apenas para essas pessoas acumularem, e quem está financiando esse direito à propriedade, já falaram em financiamento das estradas, para chegar aos produtos, não sei o quê, quem está financiando é o cara que paga SMS para comprar arroz, né? E, na verdade, o sujeito está produzindo soja, né? Então, temos que fazer toda essa avaliação, né, dessa questão. A questão das compras públicas, tecnologia é importante, mas é preciso desarmar a bomba neoliberal que foi instalada na década de 90. Certo? Bresser, Cláudia Costin, eu te agradeço. Tá legal. Pedro Malan. Então, a gente tem que desarmar essa bomba. A gente conviveu com a Lei 866, que foi assinada por Rick Cooper e Pedro Malan durante anos, né? E nós precisamos olhar para todo esse marco regulatório que foi resultado do Consenso de Washington e que está impedindo que o Estado brasileiro evolua. Então, precisa fazer uma revisão de tudo isso. Acho que isso envolve também ciência e tecnologia, né? E é isso, queria só encerrar falando que também, em termos de tecnologia, nós temos que enfrentar a Gigs Economy, que está chegando com força através do Uber, através desses aplicativos todos. Agora vai começar a uberização no setor agrícola. Então, todos esses pontos que eu queria trazer para vocês aqui como elementos para serem trabalhados. Exatamente, eles querem captura de dado em massa do campo. Pegar os dados de todos os produtores rurais, todas as coisas que eles plantam, todo tipo de comida, todo tipo de semente, centralizar nessas imensas bases de dados e ganhar dinheiro em cima disso daí. Agora eu passo para o Renato agora, né? Isso, Renato Dagnino, que é nosso professor da Unicamp, uma das pessoas que mais produz textos, artigos aqui do nosso coletivo. Inclusive, para esse encontro, ele publicou um artigo na revista Fórum, que eu passei para o Pancera. Não sei se ele teve a oportunidade de dar uma lida. Então, o professor Dagnino, 3 minutos. Ok, muito obrigado, Cassino. A minha pergunta diz respeito a um modelo econômico produtivo que eu vou enunciar no final e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Mas vou começar com a pergunta da Cíntia. Como fazer com que o investimento em CIT chegue na base? Primeira resposta, Cíntia, nós temos que mudar o modelo da política de ciência e tecnologia. O nosso modelo supõe que o conhecimento só chega à sociedade se passar pela empresa. Esse é o modelo dos países desenvolvidos, que lá dá certo. Dá certo por quê? Porque as empresas inovam, porque as empresas fazem pesquisa. E, ao fazerem pesquisa, se tornam lucrativas, competitivas, pagam bons salários e assim por diante. O problema é que o nosso empresariado não inova. O nosso empresariado não faz pesquisa. Então, lamentavelmente, o que a gente tem de produção de conhecimento, de produção de pessoal, as empresas não aproveitam. Então, dentro desse modelo, que não me parece o mais adequado, mas dentro desse modelo importado, emulado dos países centrais, não tem futuro, porque a condição periférica faz com que as empresas aqui localizadas não façam pesquisa. Então, essa é a primeira questão que nós temos que analisar. E quando eu ouço o Bom Gás, quando eu ouço o Pancera, quando eu te ouço, Cíntia, eu vejo que está muito acertada a nossa proposta de giro à esquerda.
Nós temos que fazer um giro à esquerda. Essa política de ciência e tecnologia, esse modelo de política tem que mudar. E mudar de uma forma, eu diria, bastante radical, no sentido de ir até as raízes. Um problema que decorre, e aí eu estou falando especificamente em relação à agricultura, um problema que decorre deste é que a nossa pesquisa agrícola ela está orientada para aumento da produtividade, da produção em grande escala, e não para o aumento, para a melhoria da distribuição, para a produção distribuída pelo pequeno produtor. A Embrapa produz conhecimento para o grande produtor, não para o pequeno produtor. Então, esse é um ponto que nós poderíamos falar horas sobre isso e dar inúmeros exemplos nesse sentido. Então, abordado esses dois pontos, eu muito rapidamente, lamento, mas vou para o último ponto, que diz respeito justamente àquilo que o Bongás tem nos falado. Nós precisamos de um outro arranjo econômico produtivo, que não é a empresa privada. E esse novo arranjo econômico produtivo está na economia solidária. São os pequenos empreendimentos solidários. São esses que nós temos que mobilizar. Agora, o canal, portanto, não é a empresa. O canal é a economia solidária. E o modelo econômico produtivo que nós estamos pesquisando, e evidentemente é embrionário, é a ideia de uma reconversão industriosa. Não é reindustrialização. Não é a reindustrialização que vai depender do subsídio à empresa para gerar emprego e salário. Nós vamos ter que fazer isso no nosso próximo governo? Vamos. Estamos no capitalismo. Porém, é fundamental que, em paralelo, tenhamos um outro modelo em marcha. O modelo de apoio a uma reconversão produtiva, a uma reconversão solidária, a uma reconversão industriosa. O termo industriosa ele é muito pouco conhecido entre nós, mas ele diz respeito à experiência japonesa do século XVIII, à experiência chinesa em vários momentos, onde se conseguiu fazer com que o desenvolvimento técnico-científico estivesse a serviço, de fato, da base, tal como a ciência... Tudo aí concluindo, professor? Coloca. Perfeito. Então, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito dessa nova proposta, baseada num outro arranjo econômico produtivo e num pacote que nós estamos chamando de conversão industriosa. Desculpe o abuso do tempo. Não, foi certinho. Eu tenho que controlar, porque senão nós já passamos 12 minutos do que a gente tinha combinado com os convidados, né? Então, a nossa última pergunta aqui do Luiz Canário, que é militante aqui de São Paulo, e nosso representante do Giro à Esquerda no Setorial Nacional. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Lugar. Boa noite, Celso. Obrigado por estarem aqui com a gente. Eu acho que um fator que é muito importante nessa retomada do governo, né, que a gente espera ter aí agora em 2022, eu acho que é um cenário que, a partir das crises de 2018 e principalmente a partir da pandemia, você tem uma mudança, né, e isso fica muito mais visível do que era, da importância do papel do Estado, de uma forma geral, nos países, né? Se você vê, o Estado, né, socorreu a grande economia em 2018, socorreu os bancos nos Estados Unidos, impediu a quebra do sistema financeiro, e agora, com a pandemia, isso foi genérico no Brasil, no mundo. Inclusive aqui no Brasil, apesar dos tetos de gastos e tudo mais. Então, eu acho que uma das grandes tarefas que a gente tem na retomada do governo é entender que há essa janela aberta para a mudança do papel do Estado. E isso, inclusive, afeta o nosso canto aqui da ciência e da tecnologia. Quer dizer, e se a gente olhar, por exemplo, o que foi feito, já foi feito no Brasil, por incrível que pareça, no tempo da ditadura, foi exatamente isso. A criação da Embrapa é da década de 70. A Cobra, que é onde Cassino trabalha, foi também desse período aí da reserva de mercado, né? A Embraer, que produz aviões e alta tecnologia nesse campo aí da tecnologia aeroespacial, é também obra dos governos militares que, em certa medida, né, eram pré-neoliberais nesse aspecto e entendiam, né, a criação das grandes estatais no Brasil e tal. Então, assim,
É paradoxal você falar nisso, mas é a política em que o Estado ele leva e carrega para ele a direção da política econômica, a direção dos investimentos, inclusive no que diz respeito a gente, que é ciência e tecnologia. Aí você olha, por exemplo, números. O Brasil, o investimento em ciência e tecnologia, 50% é do setor privado e 50%, mais ou menos, é do setor público. Nos Estados Unidos, é 60% a 70% do setor privado. Só que esses 60% a 70% do setor privado é financiado pelo Estado. Quando o Estado, por exemplo, encomenda a uma daqueles fabricantes de avião um avião novo, tem ali, né, no custo da produção do avião novo, a produção de novas tecnologias para aquele avião que é bancado pelo governo no momento da compra. Então, existem casos, inclusive, de projetos que fracassaram, projetos de aviões que fracassaram inteiramente e que o governo continua bancando. Então, assim, eu queria um comentário, principalmente de Pansera, que já teve nessa posição de ministro das Ciências e Tecnologias, vendo aí, inclusive, essa questão da interseccionalidade e tal, não sei o quê. Se você concorda com essa visão, se vocês concordam com essa visão de que a gente deve retomar em nossos governos o papel do Estado como indutor de crescimento, de novos investimentos em ciência e tecnologia, na reindustrialização do país, na criação de empregos e tal. Ou a gente deve manter um modelo próximo do neoliberal de parcerias, né, muito intensas com a iniciativa privada, tanto no arranjo produtivo quanto nas outras questões também. Eu só queria, Cassino, só para fechar, uma questão que vocês colocaram muito aí, que é da territorialidade. Eu não sei se isso acontece genericamente, mas, conversando com o pessoal da saúde um tempo atrás, eles falaram que na saúde é muito complicado isso, porque a Constituição brasileira não permite, ou tem muita dificuldade de permitir, arranjos intermunicipais. Quer dizer, quando você, nessa discussão que eu participei com o pessoal da saúde, você vai instalar, por exemplo, um hospital regional, nesse conceito de atender um território mais largo do que o município, você cria um problema porque as verbas têm que ser destinadas para uns municípios específicos. Então, você cria um problema de que o município A, B, C, D e E, cada um deles quer que aquele hospital seja situado ali porque aquilo é importante para o município, né? Que vocês comentassem se essa dificuldade existe nesse pensamento de você aumentar, né, e você fazer uma política de todas as naturezas com uma base territorial maior do que os municípios. E só para fechar, Cassino, a questão das compras governamentais. Tá? Das compras governamentais. O Mamãe falou sobre a 8666, quer dizer, a gente não pode pensar em fracionar compras governamentais e incentivar a participação de pequenos nesse processo com uma lei como a 8666, que tem essas exigências todas que a gente conhece, né, de longa data. Então, quer dizer, como fazer isso com uma legislação como essa, que ela, por si só, é impeditiva da participação de pequenos nos processos de compra estatais. Desculpe aí, Cassino, passei um pouquinho do tempo. Legal, então acabaram nossas perguntas. Então, o Elvino começou das outras vezes, então vou deixar o ministro Pansera fazer a última colocação, e aí depois o Elvino fecha. Agora são 20h49, se cada um falar 5 minutinhos, a gente termina às 21 horas e dá tempo de assistir uma televisãozinha aí antes de dormir. Então, Pansera. Vamos lá. Tomar uma sopa antes de dormir, né? Bom, Ana, são muitas questões que vocês falaram, eu não consigo falar, eu vou abordar algumas questões, tá? Mas a Ana aponta uma coisa bem clara, que é a questão da incompreensão do servidor público em relação a esse processo. Isso é um problema cultural sério. O servidor público não gosta de fazer esforço para aplicar a nova lei, entender a nova lei, porque isso dá trabalho.
Eu estou vivendo essa experiência em Maricá, a gente tem que conversar muito, né, para conseguir fazer com que as coisas... Não é uma tarefa fácil. Então, a burocracia, de fato, tem que ser qualificada. E ela tem que mudar a cultura, como ela vê essa questão aí do servidor, né? Pegar esse aspecto que você falou, dos tantos que você falou, mas isso é real, né? A gente tem que forçar muito, né, para que ele leia uma nova lei. E ainda tem os tribunais, que são terríveis, né, que são piores, né? Os TCUs, os TCEs querem legislar e definir a aplicação de lei e são terríveis, né? O Mamana, ele fala essa questão do CTI, né, Mamana? É realmente lamentável isso tudo, né? Uma experiência maravilhosa que vocês desenvolveram lá. E a gente vê esse desmonte, né, esse desmazelo, né, dentro das instituições vinculadas à MCTI, né? A falta total de liderança do ministro sobre o funcionamento das instituições vinculadas ao Ministério. Ele virou um garoto propaganda dos seus próprios desejos, né, e da sua empresa de publicidade, né, e abandonou fazer política, né? Isso é lamentável, né? E nós teremos muito trabalho para reorganizar o setor para funcionar, né? Muito trabalho. Eu sempre, quando vou nos debates, Mamana, com essas instituições vinculadas ao MCTI, eu sempre falo assim: a casa votou no Bolsonaro. A casa votou no Bolsonaro, porque eles votaram no Bolsonaro. Entendeu? Uma quantidade enorme de servidores votaram no Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro foi um processo, né, mas aqui foi uma coisa impressionante. Eu fazia reuniões no início da minha campanha de pré-reeleição. No início da campanha, com 50, 60 pessoas de cada instituição dessa. Na última semana, eu voltei nos lugares, tinha 2, 3 pessoas, né? Eles giraram para a direita, e isso tem que ser um processo pedagógico, de debate com os servidores públicos do que eles fizeram e a responsabilidade que eles têm sobre a situação que a gente vive hoje, né? Eu sempre que eu vou nos debates, eu falo, eu dou umas cutucadas, porque eu acho necessário a gente falar, até porque eu não sou candidato de novo, então eu posso falar, né? Então, o Dagnino, ele falou bastante coisa. O Dagnino, eu vou pegar um aspecto do que nós estamos abordando lá. Eu descobri, não é que eu descobri, mas eu tive contato com uma coisa chamada Economia da Funcionalidade da Cooperação. É uma escola francesa de análise, que analisa a crise do modelo fordista, da financiarização, e eles propõem uma reorganização não das empresas, mas dos sistemas regionais e econômicos, né? E também de como as empresas abordam o seu funcionamento interno. É bastante interessante, né? Isso aí chama-se EFC, Economia da Funcionalidade da Cooperação, e nós estamos tentando ver se a gente consegue criar uma conexão dessa teoria com o que nós estamos montando em Maricá. É óbvio que a gente não vai substituir as grandes empresas, não tem como, né? Mas a gente tenta, ao menos naquilo que nós estamos montando ali, fazer de uma forma que o plano de negócio, né, se sustente e gere uma receita razoável para quem se envolver conosco, e que essa receita ela continue circulando ali na região. Recentemente eu li um livro de Hassan Zawal, muito interessante, e ele traz uma coisa que é um conceito que eu acho legal. Ele fala o seguinte, que o problema, e aí você falou de outra forma, eu acho, você lembra? Que o problema, por que o hemisfério sul é tão informal na economia? Ele falou porque a transposição dos modelos do hemisfério norte, né, não se adequaram aos modelos do hemisfério sul, e as pessoas acabam por não se adequando, indo para a informalidade, né? E isso gera um problema sério, que é de atrapalhar o funcionamento do Estado, né? E o Estado não consegue, né, ver que o problema não está na informalidade, sim na forma que se transpõem os modelos e que leva as pessoas à informalidade. Daí eu vi, por exemplo, que Araraquara lançou
um software aí para competir com o Uber, um software municipal, né, em que eles, ao invés de ficar com 40% dos recursos para o motorista, fica 93%. É uma saída. Isso é uma forma de você abordar um problema global e que é local. Eu quero conhecer esse software. Eu achei muito bom. Se for uma coisa que funciona, e acredito que funcione, né, porque o Edinho e a equipe deles são bastante criativos, né, eu acho que é uma boa saída. E rapidamente aqui, agora o Canário, só antes, já falei 6 minutos, o Luiz Gonzaga Beluso, no debate ontem conosco, ali, o Cassino estava na reunião, ele falou o seguinte: o nosso problema não é só de reorganizar a indústria, precisa reorganizar uma elite industrial novamente brasileira, né, que olhe a produção da economia como um projeto nacional, né, que olhe a produção econômica como um projeto nacional e não uma elite que não tem amor próprio e que só deseja desmontar a nossa estrutura produtiva e ganhar recursos e enriquecer, investir no mercado financeiro. Ele não falou exatamente isso, mas, grosso modo, ele fala isso, Canário. Eu coloco isso porque eu acho que isso está dentro disso que você falou, é um grande desafio para o governo Lula, né? E a gente remontar esse processo, né, de uma forma que o Brasil funcione de novo e que a elite, né, industrial se sinta como parte do Brasil e queira que o Brasil seja parte do processo de inserção deles social, né, que não é o que ocorre atualmente com grande parte da elite brasileira. Obrigado a todos pelo convite, estou à disposição de vocês, né? E se quiserem conversar um pouquinho mais sobre Maricá, também estou à disposição de vocês. É um prazer falar com vocês. Um grande abraço aí, Mamãe, um grande abraço aí, meu querido Pedro Bongás, e a todos vocês. Muito obrigado, viu, Celso? Muito obrigado mesmo. E é o tal negócio, né? O cara que monta startup aqui no Brasil, o que ele quer, na verdade, é vender, fazer a empresa crescer para vender por $1 milhão para o Google, né? E aí, depois ele pega e tira férias pro resto da vida. Enfim. Mas, deputado Elvino, termina para a gente, então. Não, eu parabenizar vocês, e acho que, Pancero, o Lula tem dito isso, né, que a nossa elite brasileira tem um complexo de vira-lata. É uma forma direta de dizer isso. Não penso no Brasil, não penso numa nação. E nós estamos num processo mundial, da direita mundial, de criminalização da política de Estado público, Estado como nação, e do serviço público. Então, o servidor público, Marajá, essas reformas que eles conseguiram aprovar agora, felizmente nós conseguimos segurar 32, agora da reforma administrativa, que foi uma vitória nossa, temos que valorizar isso também, né, junto com as entidades e movimentos que conseguiram segurar, é destruição de serviço público, mas criminalizado. Então, o que é público não funciona. O bom é o privado. Então, esse conceito, ele foi colocado. E é muita ideologia disputando conosco, né? Para a área rural, olha o conceito. Agricultura não tem tamanho. Vocês já ouviram isso muito. Isso é ideológico. E para as áreas urbanas, por exemplo, tu tem micro e pequena empresa. As grandes empresas aceitam que a micro e pequena empresa tenha imposto diferenciado, tenha prestação de contas mais simplificada, tenha juros diferenciados. Mas na área rural, que é conservadora, não tem tamanho. Isso para o urbano já se incorporou, que pode ter uma micro e pequena empresa. Mas para a agricultura familiar, eles estão tirando essa questão, para ponto que a agricultura não tem tamanho. Essa é uma disputa ideológica, né? A outra questão ideológica que está colocada, se o Estado não atrapalha, já é uma grande coisa. Vocês já ouviram dizer isso muitas vezes, né? Os governos atrapalham. Isso é uma disputa ideológica que se soma para realmente afastar a esquerda. Porque a esquerda quer, sim, aí, Luiz, tem que ter, o Estado tem que ser indutor do desenvolvimento. Não tem como não ser. Isso não significa estatizar tudo. E aí tem um outro conceito que as pessoas
confundem muito. Vocês são absolutistas, né? Então o Estado vai ser dono de uma fábrica de carro, uma fábrica de alfinete, uma fábrica... Não, nós queremos ter a ingerência do ponto de vista do desenvolvimento e nos setores estratégicos, financeiro, educacional, de saúde, de energia, de comunicação, do petróleo. O golpe se deu boa parte em função do petróleo. Então, é disso que nós estamos falando. E isso é outra questão que não está apropriada na sociedade, né? Então, acho que esses temas que vocês levantam aqui, eu queria colocar o conteúdo ideológico. Os caras chegaram a trabalhar a escola sem partido. Olha o absurdo disso, né? Queria o partido deles. E aí é a apropriação do Estado brasileiro, da polícia, de tudo para eles. Então, acho que esse é o grande debate político-ideológico que nós precisamos fazer. E acho que a ciência e a tecnologia, ela pode servir como metodologia de diferenciação do que é uma pesquisa pública apropriada para o desenvolvimento sustentável ou de uma pesquisa que é paga com dinheiro público patenteada por uma empresa, para depois nós pagar caro, sendo que nós financiamos. Quer dizer, aí está a contradição, mas esse é um trabalho, né, que nós precisamos fazer com muita força. Então, eu acredito que, tanto as questões que a Ana colocou do Pronera, por exemplo, bom, o Vitor colocou, né, das bolsas, né, dos repasses que são feitos, olha onde é que nós chegamos. O Vitor deu um exemplo, eu tenho colocado emendas parlamentares nos nossos institutos federais tecnológicos, no Rio Grande do Sul, ou nas universidades, para ter eventos de agroecologia, para ter programas de economia solidária, para ter essas redes de cooperação, produção de alimentos sustentável, rede Ecovida, são financiadas com emendas parlamentares. Mas isso é uma coisa boa que a gente faz. Mas isso é um absurdo. Nós temos que fazer isso, não ter financiamento, não ter mais editais para as nossas entidades participarem disso. E aí nós temos um orçamento secreto, que é uma apropriação do Centrão de forma privada do recurso que é público. E nós não conseguimos desmontar isso. Está aí o Centrão, mandando e tendo o Bolsonaro na mão. E aí nós queremos o Lula, um presidente forte, e aí os caras já estão dizendo um semipresidencialismo, para dar mais um golpe. Porque eles querem dominar, através de um parlamento conservador, a política no executivo, mais esquerda progressista. Então, nós estamos num debate político, numa tarefa para o próximo período. Quando a gente fala da territorialização, a gente quer falar de consciência, de empoderamento, de conselhos, de disputa, de intersetorialidade. E aí o Luiz falou de uma coisa difícil, realmente, que está posta, e foi colocada pela Ana também, do conceito do próprio servidor e da burocracia. A burocracia é feita para não ter povo na história. O Lula fala isso, né? Eu preciso colocar o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda. O Lula está muitas vezes indignado, porque várias coisas nós queríamos fazer, mas a burocracia não permite. Não, tem lei, dá para fazer consórcios regionais, de hospitais regionais, de compras públicas, de ações. Tem legislação sobre isso. Só que isso significa dedicação, é sentar, é ouvir a opinião do outro, é construir consensos, né? Isso é tudo mais difícil de fazer. A democracia é mais difícil de viver. É mais difícil, né? Então, acho que para nós, essa mensagem que eu queria dizer para vocês, fazendo um comentário sobre esse processo, das questões que vocês levantaram aqui, tanto o Vitor, o Renato, o Luiz e a Ana, que são fundamentais. A questão é política. Nós precisamos encarar essa disputa ideológica contra o agro. Não tem tamanho, todo mundo é igual. Se o governo não atrapalha, já é uma grande coisa. Criminalizar a política, que são marajás, são servidores. Que o privado é melhor que o público, né? E a absolutização que eles fazem para tentar ganhar discurso. Porque eles têm que fazer fake, eles têm que mentir, eles têm que inventar. Senão eles não sustentam seus argumentos. Então, nós estamos numa situação muito difícil, mas o avançar deles, digamos assim, a tanta sede de ir ao pote do capital, né? Eles deixaram também frestas abertas para a gente poder questioná-los, e as nossas experiências solidárias são tão fortes e tão qualificadas que a gente pode ter esperança, né, de a gente encarar
E aí que eu disse antes, não basta a gente ganhar, a gente tem que criar mecanismos de poder fortalecer esses instrumentos para que eles realmente possam permanecer depois para fazer a mudança. Mas é por aí, não tem. Essa é a disputa política e nós vamos ter que fazê-la sob pena deles se apropriarem integralmente. E aí, a palavra produtividade, aqui com a questão da industriosa, né? Você trabalhou muito disso, Renato, li o teu artigo, que é a ler de novo, que é a ideia também do conteúdo nacional. Nós não temos mais nada de conteúdo nacional. É tudo produzido fora. Nós estamos desindustrializando, e não só as grandes indústrias. Nós queremos hoje, o agricultor, quando se fala de alimento, a gente só produzia. Outros industrializaram e comercializavam. Nós estamos trabalhando nesse processo de redes de cooperação, a ideia de produzir, industrializar e comercializar, que é uma ideia um pouco da produção e da comercialização justa, né, que a economia solidária trabalha. Então, acho que são desafios enormes que estão postos, tendo esse giro pela esquerda de vocês aí, a gente se anima, tá certo? E vamos entrar para esse ano de 22, assim, que vai ficar na história, né? A gente reconstruir com o Lula algo que viram, né? De embriões de presença de Estado na vida das pessoas, tá? Acho que esse é o grande desafio, e aí a ciência e a tecnologia, com certeza, ela precisa ter muito apoio, muito apoio público, e que esse público reverta, então, para a soberania e seja horizontalizado, né? Não só verticalizado para pouco se apropriar. Grande abraço, estamos sempre à disposição. Muito bom, muito obrigado. Eu acho que foi excelente o debate hoje. Eu acho que a gente viu muita coisa aqui de economia solidária que já está sendo feita, que é uma preocupação muito grande nossa, de você pegar recursos públicos e usar para fomentar projetos de pesquisa, estudos, papers que melhorem a vida do povo diretamente e não para investir na empresa privada, para a empresa privada ter lucro para pagar imposto, para o imposto ser direcionado para o povo. Tem que ter um caminho de linha direta. E eu vi que tanto em Maricá, com o nosso Celso Pancera, quanto o Elvino lá no parlamento, tem trabalhado na mesma direção do que a gente propõe. Então, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês, nossos companheiros aqui.